gente está de volta aqui hoje, dia do seu direito. Kelly Barros, essa linda advogada, especialista em direito imobiliário, nos orientando aí sobre as mudanças, né? Cortar o crédito para você comprar sua casa própria, ou seja, está mais difícil. Muda o que mais, por exemplo, nos contratos de aluguel aí, para você não cair em roubada. Teve gente que caiu em roubada, eu já vou contar para vocês. Nossa, quando que o governo vai facilitar alguma coisa pra gente, né, Solange? Não dá para entender. Não dá. Não dá para entender isso, né? Fazer uma pergunta aqui da Paty, aqui de São José dos Campos, e ela diz que quer saber o seguinte: no caso do aluguel, mesmo com o mesmo fiador, é necessário pagar aquele calção de 3 aluguéis? Isso é obrigatório ou não? Pelo jeito, estão exigindo isso dela. Olha, Paty, fiança em duplicidade é uma contravenção penal. Ou a sua garantia é um fiador ou é uma calção, tá? As duas não podem ser cobradas ao mesmo tempo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, segura essa, doutora Kelly, lá de Pindamonhangaba. O Paulo diz o seguinte: comprei um apartamento com um contrato de gaveta. Só que quando fui entrar no apartamento, já havia outro morador com o mesmo contrato. Ele quer saber como é que ele pode receber o dinheiro que ele deu de volta e se o contrato de gaveta, aí uma pergunta minha, tem validade para a justiça. Perante a justiça, Paulo, infelizmente você fica numa situação complicada, né? Porque você vai ter que arranjar um meio com testemunhas, recibos, de comprovar que realmente você efetuou a venda desse imóvel. Por isso que a gente sempre fala da importância, comprou um imóvel, precisa registrar em cartório, né? A lei diz, quem não registra não é dono, isso a gente escuta muito e esse é um dos motivos da insegurança, tá? Então, na verdade, Paulo, você vai precisar acionar, na verdade, a pessoa que vendeu para você e perante a justiça você precisa desses comprovantes. Tá? De pagamento, inclusive. Mandar um beijo para, além da Paty, que está conversando aqui com a gente, um abração para o Marcos, também a mãe dele que está assistindo, a Renata, a Rita, a Grace, a Paula, que com muito carinho estão conversando, fazendo as perguntas. A Tatinha, eu vou segurar um pouco a pergunta de vocês aqui, porque tem gente na linha para conversar. Alô, boa tarde? Boa tarde. Quem está falando? Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia, obrigado pela participação. Vamos conversar, então. Olha, eu queria fazer uma pergunta para a advogada. Eu moro numa casa de aluguel e nos 2 primeiros anos não foram cobrados o IPTU. E agora começou a ser cobrado de mim o IPTU. Eu queria saber se tem alguma irregularidade nisso. Olha, os encargos de locação, eles realmente ficam a cargo do pagamento pelo inquilino. Então, eu entendo que seja uma liberalidade do locador na época que ele fechou a locação com você e não cobrar, porém, desde que ele notifique você com um pouco de antecedência, essa cobrança é lícita e é válida porque é uma cobrança que é um pagamento que é feito pelo inquilino, tá? É um encargo da locação, por isso cabe o pagamento ao inquilino, ok? Por falar em IPTU, oh, meu Deus do céu, mas veio baratinho IPTU aqui em São José dos Campos, hein, prefeito? Bom demais, né, Luquinha? Com desconto. Mas entendeu? O desconto lá nas alturas também, então não facilita muito, né? Só antes do Justiça, só fazer uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. O Alfredo disse que ele locou o imóvel dele, não especificou aqui se é apartamento ou casa, mas para uma senhorinha que até então ele achou que ela só fosse morar lá. Ah, verdade. Só que aí o que aconteceu? Ele descobriu que essa senhora, ela é costureira e que entra e sai muita gente da casa dele. Ele quer saber se isso faz com que ele tenha algum direito de cancelar esse contrato, o que ele pode exigir, de repente, dessa senhora. Se houver prejuízo, porque precisa verificar qual a destinação do imóvel. Se ele foi locado para um fim residencial e ele verificar que está havendo, em tese, um comércio, uma atividade que prejudique o imóvel, que ele tem algum problema com isso, por exemplo, se for um apartamento, teria problemas com a convenção de condomínio, aí eu entendo que ele poderia notificar o inquilino e verificar essa condição por ser residencial, ela está mudando a destinação, tá? Isso pode ser feito. Mas acho que é interessante, hoje em dia não está fácil uma locação, ele verificar se a viabilidade, se isso realmente traz um prejuízo para ele ou para o imóvel, né? Ok. Bom, com essa mudança toda aí de crédito, Kelly, tem muita gente perguntando assim, como é que a gente não cai em roubada? Quais itens a gente tem que conferir direitinho? Aí são muitos, né? Mas alguns principais na hora de comprar um imóvel. A gente já passa para o pessoal de casa, Luquinha. Pois é, porque a Keila também quer saber a diferença entre revisão de aluguel e reajuste de aluguel, que ela diz que cai numa roubada aqui, ela quer entender certinho. Mas vocês lembram daquele caso do consumidor Álvaro, que contratou serviços de calhas, mas não ficou satisfeito com a colocação?
Agora, no Você Quer Justiça, a gente vai ver, porque a gente foi atrás da empresa para resolver esse problema e confere, então, o que deu. Agora estou com o seu Álvaro aqui no Jardim Motorama. Nós vamos entrar na loja, tentar resolver mais esse problema do seu Álvaro. Não, eu quero saber o que ele está alegando, porque o problema dele é uma árvore gigantesca que ele tem em frente à casa dele. Se você filmou, você viu. O que ocorre? Ele deixa a calha ficar cheia de folha a ponto de que o peso da água abrir as emendas da calha. Aí, quando isso ocorre, começa a vazar mais forte na casa dele, ele vai e manda alguém limpar a calha. Da última vez, em 2012, quem fez isso foi eu. O João vai mandar uma pessoa lá amanhã, a pessoa vai fazer um checklist de tudo, fazer como se fosse um organograma de tudo que tem que ser feito. Antes de fazer, pede para colher a assinatura do senhor, já vai amenizar uma boa parte. Então está dentro do prazo de garantia, dentro do prazo de garantia de 5 anos, que vence em julho. Até julho o senhor tem direito de reclamar, está no prazo de garantia. Agora nós estamos saindo aqui da Mr. Calha, conversamos com o João, que prontamente se comprometeu a mandar um profissional na casa do seu Álvaro, que fará a manutenção, a verificação do problema que está acontecendo, está dentro do prazo de garantia. Né? Nós queremos agradecer ao João pela prontidão em atender, ao seu Álvaro também, que nos procurou no programa. Esperamos que esse problema também seja resolvido. E se você também quer justiça, envie o teu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. A gente agradece todo o pessoal da empresa aí que prontamente recebeu o Você Quer Justiça. Muito obrigada e solucionou o caso aí do nosso reclamante, Luquinha. Fazer a pergunta da Keila, de Lorena, que eu deixei no ar. Pelo que eu entendi, ela assinou um contrato e, na inocência, ela não sabia a diferença de revisão de aluguel e reajuste de aluguel. Eu quero aprender junto com você, viu, Keila? Existe uma diferença nessas duas palavrinhas aqui? Muda muito ou não, Kelly? Sim, muda bastante, Keila. A revisão, a ação revisional ou revisional de aluguel é uma ação específica para proporcionar à locação o valor de mercado, quando ele estiver muito abaixo ou muito acima, né? Já o reajuste de aluguel é uma situação normal que acontece anualmente, normalmente pelo índice do IGPM, né, que é pela Fundação Getúlio Vargas, para proporcionar à locação um valor normal de mercado pela inflação, tá? Então, o reajuste é normal, ele acontece anualmente em todos os contratos de locação. Ok, então. Vamos atender uma pessoa, um querido na linha. Alô, boa tarde. Boa. Muito obrigada pela sua participação. É José seu nome, não é isso? Isso, José Roberto. José Roberto. Muito obrigada, Zé Roberto. Fica à vontade. Então, eu queria perguntar para a doutora aí sobre uso capião, sobre posse, né? Boa pergunta. Se ela podia me informar, assim, que eu moro aqui, é uma área irregular, né? E eu queria saber quais os requisitos, o que é necessário, onde ele precisa levantar primeiro, está na prefeitura ou no cartório de registro de imóveis, né? O senhor está aí há quanto tempo, senhor José? Ou não? O senhor está morando nessa área há quanto tempo? Há 25 anos. 25 anos. Então é possível. O uso capião ele é permitido a partir da posse do imóvel pacífico a partir de 10 anos. E são os requisitos você estar no imóvel e cuidar dele como fosse seu, inclusive fazendo o pagamento dos encargos de IPTU das taxas que incidirem sobre o imóvel, tá? Então o requisito é o tempo e você cuidar do imóvel como se ele fosse seu. Rapidinho, antes de fazer a nota, Leandro, o Júlio César está comentando aqui comigo, que ele mora na casa no qual o pai dele não passou para o nome, apenas tem um contrato de compra e venda. E ele está na casa há mais de 18 anos com a mãe dele. Como que ele deve proceder? Ele pode entrar como em uso capião? E ele falou que o primeiro cobrador aí vendeu uma parte para outra pessoa. E agora? Não, se ele tem um contrato de compra e venda, ele vai ao cartório, vai lavrar uma escritura e vai registrar em nome dele. Ponto. Se houver posteriormente uma outra pessoa reivindicando esse mesmo nome, esse mesmo imóvel, essa pessoa, com os documentos decorrentes da venda, vai procurar os seus direitos sobre ele também. Mas, a princípio, se ele tem um contrato de compra e venda, ele precisa ir em cartório, lavrar a escritura e registrar em cartório. Ok. Tá?
lotado de gente que comprou apartamento de uma famosa construtora, eu não vou citar o nome, e não recebeu o apartamento até agora. Parece que é todo mundo do mesmo prédio, pelo que eu estou entendendo aqui. Há 2 anos eles estão aguardando aí a entrega, que teria que ter sido feita em 2013, e a gente já vai falar com vocês, né, Luquinha? Pois é, Solange, só respirar fundo aqui, porque, olha, comprovantes e transferências bancárias e recibos de doações eleitorais são algumas das provas do Ministério Público para demonstrar como o tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, cobrou propina de fornecedores da Petrobras. O suborno era liberado na forma de contribuições partidárias, como revelou o empresário Augusto Mendonça Neto, sócio do grupo Toyo Setal. Com base no depoimento de Mendonça Neto, o Ministério Público sustenta que o empresário e também os comparsas desviaram dinheiro da Petrobras para contas bancárias do PT, com a cobrança e o conhecimento do tesoureiro do partido. Mendonça Neto apresentou à Justiça recibos e comprovantes de pagamentos como prova. Apenas o empresário aí fez 4.200.000 reais em doações. Agora se chama doação, Solange. Doação, e isso um empresário. Pensa a renca toda do Lava Jato. Eu já não estou entendendo mais nada desse Lava Jato. Prende, solta, solta e prende, eu não entendo mais nada. A gente já comentou aqui no programa que a presidente Dilma chegou a receber 68 milhões de reais em doações partidárias, né? Bom, não sai daí não, que no próximo bloco... doação também. Estou precisando de uma doação. Bom, não sai daí não, que no próximo bloco a gente vai falar sobre o velório do ator Cláudio Marzo, que acontece nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Não sai daí não.